Olá, amigos de Joinville e região, começa agora mais uma edição do Passando a Limpo. Afinal de contas, todo mundo quer ficar bem informado, os fatos acontecem, repercutem nas redes sociais, viram notícia, às vezes não viram notícia, mas para você se aprofundar no assunto, para você ter aquele embasamento maior para discutir os assuntos que envolvem a nossa cidade e a nossa região, a gente passa a limpo aqui toda quinta-feira, às 8 da noite na TV da cidade e às 9 da noite na TVBE. Eu falo a gente porque, mais uma vez aqui comigo, a enciclopédia da política joinvilense, professor Osni Pischi, e o esportista engenheiro Henrique Xiste Neto. Boa noite, senhores. Esportista Boa hoje? noite. Esportista. Por quê? Boa Tem um noite, histórico, né? Wagner. Verdade. Boa noite, Henrique. Boa noite, nosso amigo Darcy. Boa noite, nosso amigo vereador Piraberaba. 4.000 votos, né, Diego? Quase 4. Quase 3.981. E hoje vamos começar com a nossa paródia, Vamos falando de algo que não deu certo em Joinville. Exatamente. A importação de gente ruim, né? É. Quem a gente chama aqui é o nosso amigo Silvio Peck, o Piá Vividense, que traz a mais nova paródia para o Passando a Limpo. Nossa gestão há 8 anos enclausurada, liga a sacada como antes nunca visto. Chamou um cara lá da nossa capital, pra esse tal ser o seu primeiro ministro. Ser secretário da administração é a função que determina o seu ofício. Seu ponto forte é licitação, seu ponto fraco é atraso e desperdício. Seu ponto forte é licitação, seu ponto fraco é atraso e desperdício. O tal ministro reside lá em Floripa, faz de Joinville sua fonte de sustento. Mora no hotel e gasta aproximadamente uns 3 merréis pra desfrutar o apartamento. Corre os boatos que ele cria cavalos, e é nesta lida que ele aplica os seus proventos. É um sucesso na vida particular, ai, publicamente erra todos os orçamentos. É um sucesso na vida particular, ai, publicamente erra todos os orçamentos. Foi chamado a sabatina e confirmou tudo que a gente já sabia. Frustrou os membros da comissão de urbanismo ao questionarem as obras do Rio Matias. Não tem certeza e também não sabe de nada, não sabe o quanto mais se soubesse diria. Só deu migué na concessão do coletivo, só deu migué nas catacumbas do Matias. Só deu migué na concessão do coletivo, só deu migué nas catacumbas do Matias. Pra resumir a história do tal ministro, algo sinistro acabou acontecendo. O Vassourão varreu de vez esta gestão, e a previsão é que em breve vai ter vento. A velha barca já está sendo preparada, velas içadas para dar sua partida. E o tal ministro já tem passagem comprada pra velejar novamente lá pra Floripa. E o tal ministro já tem passagem comprada pra velejar novamente lá pra Floripa. Pois é, Wagner. Tá aí, Piá Vividense, Silvio Peck, um grande abraço, procure Piá Vividense nas redes sociais. A semana passada foi o Vassourão, a música do Vassourão. E parece que está continuando a varrer, né? Tá Só valendo. faltam 36 dias para assumir a nova administração. Não é? Deixa eu fazer uma pergunta para o Darcy. Você vai trazer gente de fora
o seu governo para dar palpite na administração de Joinville? De forma alguma, Pisca. Inclusive, eu ouvi uma conversa que se o concorrente ganhasse, traria o pessoal do governador Zema para fazer a transição. Aquele que veio com o avião, que veio de carreira, mas a comitiva veio com o avião da Polícia Militar final de semana aqui em Joinville. Como é que aconteceu isso? Não, o governador Zema de Minas Gerais, que é considerado o segundo pelo G1, o segundo pior do Brasil, veio em Joinville fazer um comício, sábado passado, e veio no avião de carreira, mas a comitiva veio num jatinho que ficou 2 dias no aeroporto. Então, é um absurdo, a atual gestão deu errado por muitos motivos. Primeiro porque é um empresário, um mega empresário que não conhecia o mundo público. E a prefeitura é diferente de uma empresa porque tem sentimento, tem problemas, né? E tem um primeiro-ministro, né? Aí, um tal de Miguel Bortolini, né? Que comanda tudo, mas ele não mora aqui, ele fica 4 dias em Joinville, mora no hotel, mas mora em Florianópolis. Então, Joinville é a maior cidade do estado, nós temos pessoas competentes, viu, Diego, para tocar a prefeitura. Nós temos engenheiros como o Miguel, o Roberto Vintre, que são jogados, abandonados na prefeitura. Isso não pode acontecer. Então, eu quero saudar vocês todos, o Henrique, o professor Pisque, o Wagner e o Diego. Aqui está o Diego. O Dieguinho é uma revelação, o segundo mais votado de Joinville nessa eleição. Menino bem formado, de Piraberaba, trabalhador, coração grande, tem sensibilidade, sempre ajudando a comunidade e também radialista. Dieguinho veio para ficar e nós vamos fazer, Dieguinho, eu na prefeitura, você na Câmara, com os demais vereadores, um trabalho de independência da Câmara, mas pensando e trabalhando para reconstruir Joinville. É um prazer estar aqui. Pessoal, quero agradecer a todos que me levaram para o segundo turno em primeira colocação e a todos que estão entendendo a nossa proposta no segundo turno, e as pesquisas internas já apontam de que nós estamos crescendo muito e que vamos ganhar a eleição no domingo, se Deus quiser. Candidato Darcy, aproveitando a pergunta do professor Pisque, daí você já juntou o Diego junto, eu lembrei de uma coisa bem interessante. Tem alguns vereadores que não foram reeleitos nessa eleição e tem vereadores novos que entraram e alguns que foram reeleitos, inclusive. Há alguma possibilidade do senhor trazer esses nomes para secretários? De forma alguma, de forma alguma. A relação, eu não fiz nenhuma coligação no segundo turno e nem vou fazer. Minha coligação, Wagner, é com o povo, com o joinvilense. Né? Coligação com o prefeito que perdeu, que disputaram, com partido, não, negativo, zero. E eu não tenho cargo para oferecer, eu vou cortar 50% dos cargos, viu, Diego? Vou cortar com a anuência de vocês, porque passa pela Câmara. E vou, de 23 secretarias, vou deixar 7 secretarias. O Pisque foi secretário, muitos anos, na época do Pedro Ivo, do Luiz Henrique. E do Luiz Gomes. Então, eu não vou cortar os programas continuam e serão fortalecidos. E os servidores de carreira, e os servidores de carreira também serão fortalecidos. Eu vou cortar o cabidaço de emprego. Por exemplo, vamos falar da subprefeitura de Piraberaba. Lá, se tem 10 cargos comissionados, eu vou cortar 5. E aí, ao invés de ter um secretário ganhando 20 mil, vai ter um diretor que vai ganhar 10. E esse dinheiro eu vou carregar onde? Eu vou dar patrola, retro, saibo, areia, tubo, cimento, que é o que a subprefeitura de Piraberaba precisa. Né? Então é isso que vamos fazer, sem coligação, sem cargo para ninguém, até porque não vamos ter cargo, o lugar de arrumar emprego não é na prefeitura. Nós vamos fazer uma gestão com técnicos especialistas para reconstruir Joinville. Muito bem. Professor Pisque, temos algumas coisas para mostrar aí que chamaram a atenção. Só fazer uma pergunta antes. Vamos lá. Ao Darcy e ao vereador sobre cultura. Quando nós fazemos a introdução com o hino de Joinville do nosso programa, nós estamos mostrando há quase 2 anos o símbolo maior dos nossos colonizadores, que é o Monumento ao Imigrante, na Praça da Bandeira. Vocês verificaram ali que não tem braço, não tem mais a espingarda. Como é que vai ficar isso na administração do prefeito Darcy e do vereador Diego
Você tem lá um caso também, né, referente à cultura, totalmente abandonado, que é a Casa Krieger, na entrada de Joinville. O senhor vai reformar isso ou não vai, prefeito? Pisque, assim, eu vou falar sobre isso, daí o Diego complementa. Como dizia o saudoso Luiz Henrique, um povo sem cultura, viu, Xiste, é um povo sem história, sem identidade. E eu observei bem aqui o hino de Joinville com as imagens do símbolo do imigrante, a estátua com o braço quebrado, e com alguns museus, com alguns empreendimentos de Joinville, casas, construções, né, a área rural e a Casa Krieger, enfim, alguns locais abandonados, prédios abandonados, interditados, né, como o Ivan Rodrigues e outros, a prefeitura antiga. Isso é um absurdo, né, Pisque? Isso é um absurdo. Quer dizer, isso me preocupa muito, por quê? Porque estamos vindo de uma gestão de um empresário, Pisque, e que prometeu que ia transformar a cidade, e veja de que forma que está entregando Joinville, Diego. Uma cidade devastada do centro aos bairros. Porque eu sempre digo, o mundo empresarial é diferente do mundo público. E Joinville não pode passar por uma outra experiência dessa. Olha o que aconteceu com o governador Moisés, um menino bacana, falava bem, bonitinho, ganhou a eleição, e o que deu? Não deu, não andou, não tem preparo para tocar. A maior cidade de Joinville não pode ser um laboratório. Cultura, Pisque. Então, primeiro, eu vou tocar a política pública de cultura em Joinville com base aonde? Com base no Conselho Municipal de Cultura e nas entidades, Associação dos Músicos, dos Artistas Plásticos, enfim, dos poetas, de todas as áreas, porque eles têm sugestões e planos bons para Joinville. Segundo, o Sindec, Pisque, faz 3 anos que não paga. Eu vou repaginar o Sindec e fazer com que funcione. Eu sou autor da lei do mecenato estadual, sabiam? Foi sancionada e regulamentada há poucos dias. O que é o Sindec, o mecenato estadual? Isso possibilita, Diego, que um grupo de dança de Piraberaba vá lá no Rudnick e peça 10 mil de patrocínio. Se o Rudnick, por exemplo, doar, ele não tira do caixa, ele deixa de pagar do seu imposto, do seu ICMS, do caixa do governo do estado, abate. Essa é a redenção das pequenas iniciativas culturais de Santa Catarina. Essa lei é minha. As festas, Pisque, que a gente ia, lembra? Do pato, do arroz, da polenta, do bandonhon, sabe? Do tiro, a feira chopp, isso acabou. Isso tem que ser resgatado. E a cidadela cultural, um prédio no centro antigo, histórico, que já foi um ponto turístico, está caindo. Ali eu vou fazer o centro novo, através de uma PPP, parceria público-privada, Diego. É uma modalidade nova, sem gastar nada. A modalidade que o Carlito usou na Expoville. Ele lançou o edital, a Viseu entrou, investiu 20 milhões, restaurou, está lá, não vendeu, isso é PPP. Então eu vou restaurar a Cidadela Cultural, para ser um local gastronômico, cultural e comercial. Vou fazer o Teatro Municipal, que a atual gestão falou, mas não tocou, que é com aqueles terrenos ali da 9 de março, ali vale milhões. Um teatro à altura na maior cidade de Joinville. E vou restaurar todo o nosso centro, tirando os terminais, o terminal do ônibus que está caindo do centro, e fazer ali um mercado municipal parecido com o mercado municipal de São Paulo. Onde é que vão ficar os passageiros? Primeiro, eu vou licitar o transporte coletivo de Joinville, Diego, você vereador, porque nessa licitação eu vou exigir mais linhas, um ônibus mais confortável, aplicativo moderno e um preço mais acessível, porque já fomos a passagem mais cara do Brasil. Só para concluir, Pisque. E os trabalhadores, eles têm que usar o ônibus e deixar o carro em casa. Mas o sistema tem que ser bom, o preço tem que ser bom. E aí, onde é que vão ficar os trabalhadores no centro sem terminal? Eles vão embarcar e desembarcar, que é o transbordo que se fala, na Beira-Rio e na JK. Em pequenos terminais, tubos confortáveis, similar aos de Curitiba. Esse conceito do Centro Novo é o conceito colocado pelo meu arquiteto conselheiro, melhor do Brasil e um dos melhores do mundo, Cássio Taniguchi. E aí o centro vai ficar lindo, arborizado, florido, com calçadão, preparado para quem? Para as pessoas e para os ciclistas. Os usuários.
É isso. Mas vamos ouvir o Diego aí. Boa noite, professor Pisque, Henrique, Wagner, nosso próximo prefeito Darcy também. O campo da cultura é muito amplo, né? Mas eu gostaria de dar 3 exemplos aqui bem rápidos, né? Primeiro, as nossas sociedades, né? As sociedades que hoje não existe um empresário por trás, como é o caso da Sociedade Glória aqui em Joinville, infelizmente elas estão a ponto de fechar. Nós temos um caso bem clássico em Piraberaba, aliás 2, a Sociedade Ginástica do Rio Bonito e a Sociedade Rio da Prata, que estão agonizando, né? Não tem qualquer tipo de incentivo, qualquer tipo de apoio por parte da prefeitura hoje. Nós precisamos estender essa mão para as sociedades. Um outro exemplo que nós temos, a Casa Krieger caindo, né? Um dos maiores símbolos da colonização, vinculado à Fundação 25 de Julho, a qual o Darcy... Que também está caindo. Já está caindo. O que nós defendemos? Não é prerrogativa do vereador, mas nós vamos conversar com o próximo prefeito, Darcy, para que a Casa Krieger, por exemplo, seja repassada para a AJAR, que é a Associação dos Artesãos de Agronegócios aqui de Joinville, para que eles explorem e façam a manutenção, que é muito isso que o Darcy está falando aqui, que é essas parcerias. Um outro exemplo na questão da cultura, né? Quero mandar um abraço aqui para o pessoal do Rompendo Fronteiras, a qual apoiaram a nossa campanha vitoriosa, o Maurício, o Marcos, né, e o Márcio, né? Quem hoje ainda tem essa cultura gaúcha aqui em Joinville, também não tem qualquer tipo de apoio. O Darcy mesmo sabe, chega em setembro, na semana, no mês, ali na Semana Farroupilha, os grupos estão correndo atrás de apoiadores. Por quê? Porque não houve um preparo, não existe hoje qualquer tipo de incentivo para a cultura aqui em Joinville, independente do segmento. Pode ser para a tradição gaúcha, pode ser para a Casa Krieger, pode ser para as sociedades. Hoje, para o carnaval. Então, hoje, eles dependem de doações espontâneas de empresários, ou viabilizados através de agentes públicos, mas num valor muito menor do que se precisa. Infelizmente. O carnaval é um grande exemplo disso, que o dinheiro até vinha, mas vinha na última semana. E aí, como é que fez o carnaval até então? Exatamente. Né? Com certeza Esse tinha é o antecipações para depois cobrir. Pessoal, a gente está terminando o primeiro bloco, mas a gente tem um recado especial para você. Não esqueça que você curta a nossa página no Facebook e também aproveite e se inscreva no nosso canal no YouTube. O endereço é o mesmo, facebook.com ou youtube.com/Passando a Limpo na TV. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco tem mais Passando a Limpo. Estamos de volta com o Passando a Limpo, que nesta edição recebe o candidato a prefeito Darcy de Matos e o vereador eleito Diego Machado. Aliás, se você quiser acompanhar todos os nossos programas, não esqueça, facebook.com e youtube.com/Passando a Limpo na TV. Nesse segundo bloco, professor Pisque e Henrique, vamos começar a falar de iluminação pública. Como é que está a iluminação pública próxima da tua casa, do teu trabalho, Henrique? Está boa? Boa noite, senhores telespectadores. Estamos aqui retornando. Boa noite. Darcy. Programa inteiro dessa vez, né? Vai aguentar o programa inteiro? O programa inteiro. Opa! Não, eu queria dividir lá com o parceiro que substitui há um bom tempo, né? É verdade. Grande parceiro. Substituiu. Um abraço, Jorge. Um abraço. Isso. Olha, eu vou estender um pouquinho mais. Deixa eu só complementar a pergunta, só para assim, complementar. Aqui é assim, não, só para saber. Tá certo. Acabou o contrato de iluminação pública, terminou, e a cidade está começando a ficar no escuro. Sim, verdade. Não licitaram. É que acabou tudo. Por isso que eu queria estender um pouquinho. Você falou de iluminação, é um ponto. Tá? Tudo está terminado, tudo está acabado. Aliás, muita coisa nem começou. E o que começou, começou mal. Esse foi o grande detalhe. Você falou a questão de que terminou o contrato da iluminação. Houve preocupação em renovação? Com esse contrato, Com esse não. Eu pergunto, eu sei que vai haver você muda de governo, há uma certa descontinuidade, óbvio, isso é normal, não é assim? Mesmo que sejam governos de partidos, mesmo partido, há uma descontinuidade, porque é uma outra personalidade que está ali, está entendendo? E ele vai mudar, e assim que é a regra da nossa democracia. Normal isso. Então, eu queria, aproveitando, isso você já falou, a iluminação pública tem vários focos aí que quem caminha por aí já sabe que está precária. Tá entendendo? Você falou perto da minha casa, ficou mais de 15 dias um foco do lado da minha casa ali, onde tem várias. Foi inclusive assaltado 2 lojas ali, na rua aqui da Ban,
porque embaixo de um poste que não estava apagado, fazia mais de 15 dias e a comunidade já tinha reclamado. Mas eu queria, aproveitando a minha fala aqui, Darcy, uma das coisas que me magoa muito, desde o tempo que eu cheguei aqui em Joinville, há mais de 40 anos, uma coisa que foi sendo desprezada, e desprezada, e desprezada, e nesse governo então foi muito mais desprezada, que é essa questão do nosso rio Cachoeira. Porra, uma cidade que tem um rio dentro dela, e outro um rio exclusivamente dela, e está jogado do jeito que está, não se pensou. Nós, quando tivemos a oportunidade de participar um pouquinho desse governo, nós dissemos que oferecemos até soluções, ajudar a resolver. Você tem alguma ideia sobre isso? Ô Henrique, com relação ao Rio Cachoeira, esse assunto é interessante por quê? Porque a ideia é do PISC. Quando nós precisamos desassorear o Rio Cachoeira, eu acho que com mais ou menos 20 milhões a gente faz isso. Menos. 15 milhões. Daí alguém perguntou, mas aonde colocar o barro, os dejetos que estão ali no que sedimentaram no fundo? Sim. O PISC disse, olha, não precisa tirar, você faz uma ilha Na Lagoa do Saguaçu. na própria Lagoa do Saguaçu. Então, o que aconteceu? Essa atual gestão enterrou, Diego, mais ou menos 50 milhões numa obra do Rio Matias, que é uma vergonha, não concluiu, faliu todo mundo. E não resolveu nada. E com a metade desse dinheiro nós poderíamos ter desassoreado o Rio Cachoeira, com a dúvida se funciona tecnicamente ou não. Aliás, o Rio Matias faz parte do financiamento do Banco Mundial para fazer a macrodrenagem do Rio Itaú, da bacia do Rio Itaú. Mas a atual gestão, que governou para poucos, não para muitos, que eu vou governar para muitos, para exatamente a maioria, para quem mais precisa. Ao invés de começar a obra no Itaú, né, ele começou no centro do Rio Matias e deu errado. Isso é uma vergonha, isso é um absurdo. Falando em cachoeira, a gente pode linkar com o assunto anterior, professor Pisco, que é a iluminação pública. Vamos mostrar e depois eu vou dizer por quê. Vamos falar disso. Eu quero chamar aqui Carlos Brandão, que ele percorreu um pouco da cidade. Você vai ficar assustado. Carlos Brandão falando sobre iluminação pública em Joinville. Aqui é Carlos Brandão para o programa Passando a Limpo. Pisque, Wagner, estou aqui na rua Salvador Gomes de Oliveira, no Petrópolis, iluminado apenas pelas luzes dos veículos que por aqui passam. Porque nesse ponto que eu estou, olha só, era para ter um poste, tem um poste de iluminação, só que está queimado, não está funcionando, ali está funcionando, aqui mais um poste ali também queimado. Então, pela cidade, vários lugares que eu estive, que vocês estão vendo nas imagens aí, vários lugares onde eu estive na cidade estão assim, sem manutenção e em plena escuridão. Aqui é Carlos Brandão para o programa Passando a Limpo. Chamar até algumas imagens complementares que o Carlos Brandão fez sobre locais sem iluminação em Joinville, enquanto o professor Pisque tem uns dados para apresentar enquanto essas imagens são passadas, né, professor Pisque? Olha, eu queria contestar aqui o seguinte. Nós levantamos aqui o que a prefeitura fez de contrato para publicidade. São 20 milhões. Não renovou o contrato da iluminação pública e fez contratos para divulgar não sei o quê, porque não fez nada, não é? De 20 milhões até para a próxima administração. Contratos que foram assinados no último dia pelo secretário, como é o nome dele? Marco Aurélio Braga. É. Então, eu não sei que tipo... Qual que é a urgência, né? Qual é a urgência... A publicidade da era publicidade mais importante? E da iluminação pública não renovaram. Isso é uma incompetência, talvez seja até de caso pensado, para criar constrangimento para o novo prefeito. Então, com relação à iluminação pública, olha que interessante. Em Joinville, a prefeitura tentou mudar o conceito de testada para consumo, tentou aumentar a COSIP em 80%. A Câmara ajudou e segurou a oposição. Pisque, eu vou fazer uma PPP da iluminação pública. Abra o computador, você que está nos acompanhando, e veja o que a Prefeitura de Belo Horizonte fez. Fez uma PPP e lá, sabe o que aconteceu? Eles baixaram a COSIP em 10,2%. Reduziu. Mais do que isso. Em Joinville nós temos 40% das lâmpadas de LED, o restante é a vapor. É antigo, é atrasado, gasta muito.
E para você saber as que queimaram, você tem que pegar um carro e ir olhando. Já tem software moderno, né? Inclusive com lâmpada de LED, você pode usar novas tecnologias para segurança colocando já nas lâmpadas. Então, na PPP, a gente consegue em 2 anos, primeiro, baixar um percentual da COSIP e em 2 anos mudar todas as lâmpadas de Joinville para LED. Gasta menos e ilumina mais. Porque a cidade bem iluminada significa segurança pública. Essa que é a verdade. Não é difícil, não custa. Isso precisa ter preparo, equipe e criatividade. É bastante. Diego, quer complementar com alguma coisa? Não, Está bem iluminada lá a Piraveraba? olha, infelizmente não é o caso, né? Infelizmente, aliás, são poucas as regiões, não sei se nós temos alguns exemplos aqui de regiões em Joinville que nós podemos elogiar, né? Realmente a administração que está se encerrando, né, ela deixou muito a desejar, não só na iluminação pública, né? Nós poderíamos passar aqui algumas horas discutindo os vários contratos equivocados que foram assinados por essa gestão, né? Alguns contratos que vão ficar de herança para o próximo prefeito, inclusive, né, que vai ter ainda esse abacaxi para resolver. Muitos contratos mal realizados, já no início na próxima gestão, já vai ser um dos grandes problemas, né? E é lógico que muitos desses processos nós estaremos discutindo na Câmara também, né? Porque muitos desses contratos nós vamos pedir, obviamente, aí, né, informações para a gestão, né, para o próximo prefeito, até para a gente discutir na Câmara alguns desses contratos mal realizados ou, pior, mal acabados aqui em Joinville, que os exemplos são muitos, né? Eu quero só complementar aqui com uma informação e vou aproveitar isso que você falou. Arrecadação em 2017 de COSIP, mais de 34 milhões. 2018, mais de 52. 2019, mais de 65. E aí teve essa mudança, né, esse retorno para a cobrança, e agora está em 47 milhões, o que é um valor bastante alto também. Mas aproveitando essa tua informação, Diego, eu queria complementar aqui, isso tudo informações do Portal da Transparência, pessoal. Quem quiser acessar, fique à vontade, é bem fácil de encontrar. Tem alguns itens aqui que me chamam muito a atenção, além desses grandes valores com publicidade que foram contratados. Um item que me chama a atenção aqui, ó, é assinatura de periódicos e anuidades. Sabe quanto que é gasto? Já foi liquidado esse ano? Quase R$1,5 milhão. Vamos em diante. Isso é um assunto que o candidato Darcy falou muito. Imóveis, locação de imóveis, R$8 milhões, mais de 8 milhões. Locação de máquinas e equipamentos, locação de veículos. E um item que me chama muito a atenção é serviços de cópia e reprodução, mais de R$3 milhões. Wagner, eu só queria complementar a questão da iluminação, né, Darcy? Tem um ditado que tudo que começa errado, ele vai terminar errado. Né? Se você começa errado, termina errado. Eu me lembro que no início dessa legislatura, que está se encerrando, nós tivemos a votação da COSIP, né, que foi convocada em sessão extraordinária e nós chegamos a acompanhar, eu estava lá acompanhando numa sexta-feira à noite, em algumas horas da noite, uma sessão extraordinária que foi convocada na Câmara de Vereadores para discutir essas mudanças, né? Então, quer dizer, foi às pressas, foi de uma forma não discutida. Me lembro que na época apenas o vereador Odir Nunes e o então vereador Rodrigo Coelho foram contra esse projeto e tentaram segurar de todas as formas, mas infelizmente o prefeito tinha a grande maioria da Câmara nas suas mãos, né? E o projeto passou realmente assim, a toque de caixa, de uma forma muito rápida, sem a discussão. Não estou nem discutindo aqui se houve má intenção ou não. Estou discutindo a pressa, onde não houve um tempo hábil para se analisar e para se entender qual seria o impacto. E depois a administração teve que passar vergonha e voltar atrás no projeto que enfiou a goela abaixo para os joinvilenses. Isso aí já prova que houve má intenção. A pressa, às vezes não tem pressa, às vezes tem pressa, né, professor Pisca? A maioria não tem pressa, né? Porque, e não tendo pressa, queria ouvir o vereador, queria ver o prefeito. Isso, assim, Pisca, esse é um problema muito grande. Agora, o maior problema de Joinville é o travamento da cidade, Pisca. Você viu o áudio que o Luciano Durang fez novamente, anteontem? Isso machuca a gente, sabe? Dizendo a verdade, que Joinville não dá, não anda, travou. Ele quer trazer para cá 3 lojas, 1.000 empregos e mais impostos. Então, Araquari tem um prefeito que é político e olha o que ele faz com Araquari. Está todo mundo indo para lá. E a legislação, Pisca, você atua nessa área de licenciamento, é a mesma. Por que Araquari não pode e Joinville pode? Então,
com os Não, ao empreendimentos. contrário. Araquari pode, Joinville Isso, não Araquari pode e Joinville não pode. Lá tudo pode, aqui nada pode. Por quê? Porque o prefeito não toca, não faz aquilo que tem que ser feito. Agora, assim, e aí falta emprego, falta dinheiro para quê? Nós temos gente morrendo na fila porque não tem uma cirurgia. Irmãos nossos joinvilenses, na maior cidade do estado, tem 10 mil mãezinhas que não tem lugar para colocar as crianças na creche e não pode trabalhar para ajudar na renda familiar. Tem 30 mil famílias carentes que moram, e lá em Piraberaba muitas, centenas ou milhares, que moram em loteamento irregular, em invasão, enfim, o que a família foi dando um terreno para os filhos, parentes, e que não tem a sua escritura. E aí, para regularizar, não precisa dinheiro, precisa atitude e lançar a mão da lei do REURB. Quer dizer, então, a prefeitura não teve atitude para tocar as coisas, Pisque. E aí quem perdeu? Não é o rico, não é o grande. Não são as grandes empresas. Quem perdeu foram as pequenas empresas e a população dos nossos bairros. Infelizmente. Infelizmente. O que o prefeito, se eleito, vai fazer com o Rio Matias? O Rio Matias é um absurdo, uma vergonha, né? A obra falta 700 metros para concluir. Foi feita com deficiência técnica, você sabe melhor do que eu. Vai ter que fazer de novo. Porque você é engenheiro. E não vai funcionar. Tem ali aquela parte da Jerônimo Coelho que se passar um caminhão ali é capaz de afundar, tem risco de vida. É uma obra que a gente tem dúvida se tecnicamente iria conter enchente ou não, com bomba, com bombeamento. Enfim, enterraram ali 50 milhões, faliram o centro, faliram as famílias, um absurdo. Eu vi o vídeo desesperado de um empreendedor que tinha uma pizzaria ali. Então, primeiro, eu vou pegar os melhores engenheiros da Prefeitura de Carreira, sentar tecnicamente junto com os empreendedores do centro e ver o que fazer, Pisca. Sinceramente, eu não sei se eu vou tocar a obra ou não. Agora, o que não dá para acontecer é ficar como está hoje. Uma tragédia, um cenário de guerra. Agora, uma coisa eu sei que vou fazer. Eu vou apurar responsabilidades. Alguém fez coisa errada. Alguém meteu a mão em recursos públicos. Isso não pode acontecer. Que gestão que é essa? Meu Deus do céu. Você dá um desfalque. Que é isso? Isso é desfalque. Que é isso? Isso é um desfalque. Malversação de recursos Claro, públicos. isso tem que ser apurado e vai ser apurado. E você vai assinar a CPI do Rio Matias? Eu sou o primeiro a assinar, que sou Tem que Tem que totalmente abrir, a favor. Diego, tem que abrir. Eu sou favorável também. E não é uma CPI por CPI. Tem que ser uma coisa de fato. Exatamente. Exatamente. Eu acho que já é um compromisso, né, dos vereadores novos, né, com quem eu tenho conversado, a gente tem conversado aí, até porque muitos a gente não conhecia, então nós estamos aí conversando aí, né, para um conhecer o outro. E o que eu já senti por parte da grande maioria dos novos vereadores, né, é justamente isso. Existe quase que uma unanimidade em relação à CPI do Rio Matias. Eu acho que isso, na verdade, é uma resposta que os próximos vereadores precisam dar. Por quê? Nós passamos meses e meses cobrando dos atuais vereadores por que eles não assinaram. Exatamente. 5 estavam lá, E assinaram. não se reelegeram, né? E não se Um reelegeram. dos fatores que vocês novos estão lá é esse. Exatamente. É isso mesmo. Então nós precisamos dar essa resposta. A população joinvilense está esperando de nós, que representamos aí uma grande renovação da Câmara de Vereadores, de 19, 15 são vereadores novos, né? Esse tipo de resposta. Eles ficaram aguardando a atual legislatura responder e essa resposta não veio. Agora cabe a nós dar essas respostas que a população quer. Verdade. Para o próximo bloco, eu acho interessante falar um pouco sobre saneamento. Ok. Água e esgoto. Joinville caiu 10 pontos no ranking nacional, na escala das cidades. Temos aqui o Henrique, que foi o primeiro presidente da Companhia Águas de Joinville. Não sei se foi o primeiro presidente da agência também. Também o primeiro presidente da agência reguladora, que hoje não existe mais. Exigência. Esse. Então, eu gostaria que esse assunto fosse debatido, até porque nós estamos com sérios problemas, tanto no abastecimento de água, Verdade. quanto na coleta da rede de esgotamento sanitário. Me parece que aquela estação lá do Jaribatuba, Henrique, até hoje não entrou em funcionamento ainda. Pois é. 2 anos de atraso também. É verdade. Então a gente deixa para o próximo bloco falar disso. Eu quero terminar, pedir uma permissão dos amigos para falar sobre um assunto bastante sério, que acompanhei de muito próximo, principalmente nessa quinta-feira. Existe um ponto que serve como testagem de Covid na cidade, que é a Associação Atlética Tupi. Muitas pessoas estão indo para lá.
A informação que nós tínhamos é que você precisa acessar um site para conseguir um agendamento para ter essa disponibilidade lá. As pessoas fazem esse agendamento, têm essa preocupação de fazer, mas quando chega lá não funciona agendamento nenhum. As coisas funcionam por ordem de chegada. Então, que bagunça é essa, prefeitura? O que aconteceu? A situação é difícil, agendamento não é mais fácil de controlar, agendamento não é mais fácil para ver quantas pessoas você precisa ter disponível para atender a população que tanto precisa. A gente vive um período drástico, um período de pandemia. Preste atenção, prefeitura, nessa condição da saúde, por gentileza. Aproveitando, né, o candidato Darcy, se lá chegar a prefeito, dê uma atenção especial, porque a gente vai estar vivendo esse mesmo período. Tomara que até lá tenha uma vacina, né? Mas, por enquanto, a gente está na mão de quem? Principalmente os mais carentes que não podem fazer teste, não podem pagar por um teste. Fica na mão de quem? Fica na mão desse vandalismo com a saúde do nosso município. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco tem mais Passando a Limpo. Estamos de volta com o Passando a Limpo, que nessa edição recebe o candidato a prefeito Darcy de Matos e o vereador eleito Diego Machado. Henrique, conforme prometido, assunto desse momento é Companhia Águas de Joinville, saneamento, abastecimento de água. É um problema que a gente vem falando desde quando isso, Henrique? Desde sempre. É oportuno, até porque o Darcy, ele foi um dos que participaram e agarraram com unhas e dentes para nós tomarmos o sistema da Casan, da época da Casan. Eu não estou falando mal da Casan, é que não funcionava. A Casan, ela foi reduzida no estado e melhorou. Por quê? Porque ela foi reduzida, ela não tinha capacidade. Ela pegava dinheiro daqui e voltava para fora. Todo mundo já sabe disso. Eu só queria aproveitar e dizer o seguinte, você falou que a questão, vocês falaram a questão da COSIP, a questão da MAI foi o maior crime executado. A agência reguladora, você veja, hoje, onde o saneamento está em evidência no mundo, a primeira coisa que eles fizeram foi extinguir a agência reguladora por causa de quê? Para dizer, para economizar. Economizar o quê? Sendo que a MAI não dava nenhum prejuízo para a prefeitura. 1% da tarifa, da fatura da tarifa, mantinha a MAI e sobrava dinheiro. Está entendendo? Então, a idiotice desse prefeito, este cara é um canalha. Tá? Ele acabou, inclusive, com a minha carreira em Joinville, que eu vou dizer, carreira no modo de dizer, de joinvilense, entendeu? 40 e poucos anos aqui, e depois chegar no estado que nós fizemos na nossa cidade, que eu tenho vergonha de receber meus parentes aqui. Queria perguntar, então, para vocês, o representante aqui da Câmara e o nosso representante do Executivo, né? Aqui está eleito. Aqui nós vamos ver. Ainda, né? Está mais tranquilo ele. Não tem mais 2 dias. Mas eu queria fazer a pergunta o seguinte. Vocês pensam em voltar a criar uma agência reguladora? Vocês pensam em não deixar desestruturar a companhia que fizeram? Como aqui para relembrar, a presidente da Casan hoje, da companhia, ela é funcionária da Casan, meu Deus. Sim. É mesmo. Que hoje é a maior inimiga, que ainda tem um processo contra o município. Henrique, sobre a questão da rede de tratamento de esgoto, né? Mais uma vez eu cito aqui o exemplo de Piraberaba, por quê? Porque dos 3.981 votos que eu recebi, 3.249 foi no distrito de Piraberaba. Isso representa 80% dos meus votos. Então significa que a gente tem realmente uma área de atuação mais regional. Agora, como vereador, nós vamos trabalhar para a cidade toda, porque o vereador é o vereador de todos os bairros. Mas eu recebi votos em todos os bairros e fica aqui o meu agradecimento a toda a cidade de Joinville. Mas em relação à rede de tratamento de esgoto, eu queria contar rapidamente, no início desse ano, quando o centrinho ali de Piraberaba passava por uma revitalização, né? Aquelas obras de ano de eleição que acontece, vamos recapear, vamos deixar bonito, vamos pintar, vamos colocar caixão. Nós vimos ali uma oportunidade de fazer a rede de tratamento de esgoto no centro de Piraberaba. Formamos uma comissão, fomos até Águas de Joinville, onde a Luana nos atendeu muito bem, né? Aliás, lá eles têm uma sala que parece da NASA, né? Cheia de gráficos, de TVs, né? Cheia de números, um negócio que até espanta. Será que funciona?
Tomara. Mas nós chegamos lá, nós falamos, Luana, a Companhia de Águas de Joinville está tendo uma oportunidade de ouro, né? Algumas ruas da área central de Piraberaba vão ser repaginadas, de fazer o tratamento de esgoto na área central, né? Por que nós não aproveitamos esse momento? E aí nós recebemos a informação naquele momento de que para Piraberaba, Darcy, estava previsto a rede de tratamento de esgoto para 2042 pelo planejamento da companhia. Por quê? Um dos argumentos utilizados é que a companhia iria iniciar a rede de tratamento de esgoto pelos bairros mais populosos. Nós entendemos o quê? Que a rede de tratamento de esgoto ela tem que iniciar mais próximo da bacia, mais próximo do rio e toda a região de Piraberaba que hoje tem uma densidade muito grande lá, né? Não é mais quem passa no centro de Piraberaba, não sabe o que é Piraberaba, né? Canela, as vilas, Mildau, Quiriri, hoje está super povoado. Nós precisamos começar a rede de tratamento de esgoto, na minha visão, e aí o Darcy pode complementar, pode me corrigir também se eu estiver errado, não é pelos bairros mais populosos, mas é pelas proximidades do Rio Cubatão, da onde sai 70% da água de Joinville, não é isso, Darcy? O Diego, e principalmente o que preocupa mais as casas que estão acima da captação da água do Rio Cubatão. Mas, Henrique, assim eu quero dizer, eu presidi a Câmara, Diego, e daí nós fomos criar, o saudoso Tebaldi foi firme, tomou a água e saneamento da Casan. Por quê? Porque a gente mandava o dinheiro e não tinha nem água, é o panelaço, né? Enfim. E aí nós criamos a companhia, na Câmara eu presidi a Câmara abaixo de ovo, xingamento do sindicato da Casan de Florianópolis. Invadiu lá, né? Criamos, você foi o primeiro presidente, e a companhia hoje é a joia da coroa do município. Então não faltou mais água, agora se não fizermos obras, reservatórios, a captação aqui próximo a 101 no Piraí, né, nós vamos ter problema daqui a pouco de falta de água em Joinville. Muito bem, então a questão, primeiro, eu não vou privatizar a companhia. Eu não vou fazer a concessão, porque eu vou deixar a companhia como está, porque com o novo marco regulatório, vereador Diego, que eu ajudei a criar em Brasília, aprovar, esse novo marco regulatório dá condição de saúde e de financiamento a longo prazo para melhorar esse vergonhoso índice de tratamento de esgoto de 39%. Não fizeram nada. Na Vila Nova, o prefeito Carlito enterrou a tubulação, e o atual prefeito demorou 7 anos e meio para começar a fazer a estação, e agora foi fazer a estação num local que a comunidade não quer, que é inadequado. Bom... Fora os recursos que foram devolvidos. Mas, né? o Darcy, desculpa, só para você continuar. Não quer, sabe por quê? Porque ninguém vai à rua, ninguém vai lá dizer para o munícipe. Nós trabalhávamos sempre isso. Se não fosse assim, a gente não tinha feito nada na época da Henrique, companhia. Piraberaba, que que é um distrito estratégico, nós temos lá área verde, cinturão verde, captação de água para a companhia, não tem 1 metro de esgoto tratado. Absurdo. Então, E é pontual. Essa tem que ser uma bandeira nossa e sua como vereador de Piraberaba. Muito bem. A cada R$1 que nós aplicamos, professor Pischi, no saneamento, nós economizamos 4 em saúde. Então, vergonhosamente, nós estamos julgando os dejetos de Joinville, 60% dos dejetos humanos estão sendo julgados nos riachos, córregos, no Rio Cachoeira, e estamos poluindo a sagrada, linda, maravilhosa Baía da Babitonga. Isso é uma vergonha. Então, eu vou enfrentar essa questão com coragem, com preparo, com conhecimento que eu tenho, e buscando recursos de financiamento a longo prazo, para a gente melhorar esse índice vergonhoso. Muito bem. Deixa eu fazer uma outra pergunta aí. E o Instituto de Planejamento, o IPUJ, e as fundações que foram extintas todas? Tá. Viu, Henrique? Mas em cima do tratamento de esgoto, esse dia eu fui no Fátima. Uma senhora pobrezinha, simples, falou: deputado, eu pago R$100 de água e pago 80 de tratamento de esgoto. Tudo bem. Não, veja bem, mas a lei dá a possibilidade de que nos bairros de IDH baixo nós criarmos uma tarifa social. Tudo bem, Darcy, eu quero colocar que isso é muito mal colocado. Veja bem, se ela tem um custo, esse custo tem que ser pago. Se esse bairro vai ser subsidiado, alguém tem que pagar. Sim, mas se o... Então a questão de tarifa ela é muito séria. Não, eu entendo a complexidade. Agora, como é que uma mulher num bairro pobre, que não tem nem sua escritura, que vive com salário mínimo, vai pagar 80% do consumo de água? Não dá. Então eles têm que fazer um programa para isso. Claro que tem que fazer. Isso nós vamos fazer de forma planejada.
Você estava me perguntando, Pisque, Do IPUG. Puxa. Do Instituto de Planejamento, IPUG. da Fundação Municipal Albano Schmidt, da Fundação 25 de Julho, que está caindo fecharam, também. afundamos que eu fui presidente, você foi presidente, o Também atual fomos. prefeito foi presidente dos cursos. Foi o primeiro. Aos trabalhadores, às fundações. Quer dizer, essa gestão foi uma catástrofe, né? E Joinville não pode experimentar, Diego, mais uma experiência dessa. Não dá, não vai suportar. Mas foi o O primeiro planejamento urbano é fundamental, Pois né? mas está na mão do primeiro-ministro aí. Os engenheiros, planejar a cidade, organizar. Nós vamos construir uma cidade o quê? Sustentável, moderna e digitalizada. Joinville, ô Henrique, você ainda recebe o teu IPTU debaixo da porta, impresso. Tem milhares de municípios do Brasil que já fazem no smartphone. Eu pago Nós dia estamos 1 atrasados. Em São Francisco é muito mais fácil pagar lá do que aqui. Pois é. Aqui eles põem no dia 5 de janeiro, Sim. onde o pessoal está na praia, Sim, não exato. recebeu ainda. Eu ia Aí falar fica isso todo mundo até. atrasado. Isso é uma coisa que mudou nessa última gestão, para o senhor, caso vire prefeito, pensar nisso. Muitas cidades começam a cobrança até em fevereiro, muitas vezes, né? Assim, e em Joinville, aquela que vem com desconto é ali no começo de janeiro, onde é o pior momento da. Eu não consigo de se pagar. fazer esse Em negócio. São Chico eu pago em casa. Eu, Aqui eu não consigo, porque tem que ser no Banco do Brasil. Eu não tenho conta no Banco do Brasil, como é que eu faço? Bom, enquanto tem próprios da prefeitura apodrecendo, caindo, são inúmeros exemplos, já falamos muitas vezes sobre isso, a atual gestão está alugando imóveis. O que vocês pensam sobre isso? Como é que vai ser isso? Como é que vai Pisca, ficar eu isso? vou precisar do apoio da Câmara e eu vou formar minha base na Câmara. Eu conheço a Câmara, eu presidi a Câmara há 4 anos. Eu construí aquele prédio, Pisca, porque isso faz 15 anos, Diego. A gente pagava 35 mil para o Banco do Brasil de aluguel. Se eu não tivesse construído, hoje estaria no mínimo 100 mil de aluguel. Né? Então eu fiz. Muito bem. Então, nós temos prédios próprios que estão interditados, podre, acabado, como aquele que compraram para a educação ali perto da Rua das Meu Palmeiras Deus. e está ali. 3 de maio, né? Só para a rodoviária, paz meus senhores, Joinville paga de aluguel para a rodoviária 140 mil por mês. Uma rodoviária medíocre, deteriorada, Nossa, tem que sair feia, dali, não? absurdo. Então, assim, o que eu vou fazer? E Nós- mais 135 para aquele centro ali na... Certo. Na João Colim. A gente chega, quer dizer, o município gasta quase 10 milhões por ano de aluguel. Um absurdo. Quer dizer, nós poderíamos construir, e eu vou reduzir esses aluguéis. Agora, a rodoviária. A rodoviária eu vou fazer uma parceria público-privada. Vamos levar a rodoviária ou ali para trás da Expoville, ou no terreno do DENIT, do outro lado da BR, numa parceria público-privada, sem gastar um tostão do caixa da prefeitura, porque esse consórcio empresarial vai construir e vai explorar. Né? Isso já acontece Todo mundo está fazendo no isso. mundo inteiro. Até cemitério se faz assim. É. Aquela rodoviária, ela é do IPREVILE, que é o Fundo de Previdência do município. Então, ali a parte de cima, eu vou alugar não por 140, por uns 15 ou 20 mil no máximo, para colocar alguns serviços em cima. E aí nós vamos, já falei com o IPREVILE, transformar aquele local não em torres de construção, num pequeno parque para aquela região. Nós temos que fazer pequenos parques nos bairros para as pessoas caminhar, para ter bem-estar, qualidade de vida. Então, esse é o norte que eu vou dar para esse empreendimento e para sair do aluguel absurdo. É um assunto difícil de falar, mas os nossos cemitérios. É outro problema. Verdadeiro caos, né, Henrique? Nós já mostramos aqui várias vezes. Você vai contratar uma companhia de serviço de helicóptero para poder levar as pessoas para visitar os túmulos, porque Não tem mais, né? estão sendo construídos túmulos No meio da Os rua. corredores. no meio dos corredores de acesso, etc. Então, o Nas que vocês escadas. pensam sobre isso? Assim, na verdade, o Estatuto da Cidade ele foi aprovado, sancionado em 2001. Então, até 2000, e o Estatuto da Cidade, ele disciplina, né, Pisca? Você e o Henrique são engenheiros, disciplina um pouco mais o crescimento ordenado das cidades. E antes ninguém deu bola. E aí as cidades foram crescendo aleatoriamente. Como Joinville é uma cidade antiga, ela foi preparado o seu centro para carroça, né? Então a gente foi adaptando, fazendo puxadinhos. Então, os cemitérios é um exemplo disso. Ou seja, E a cidade cresceu, né? a cidade cresceu. Nós temos hoje
o crematório, nós temos outras formas de tratar desse assunto. Agora, o cemitério antigo, tradicional, ele tem que ter um planejamento com técnicos, um plano diretor tem que ser bem organizado, não pode acontecer o que vocês estão dizendo aí, quer dizer, construções aleatórias. Agora, e capelas mortuárias. Esse dia eu fui num debate no Paranaguamirim, primeiro pleito, asfalto, segundo pleito, uma capela mortuária. Aí sabe o que eu disse? Eu falei, gente, eu me nego em vir aqui num debate para falar de Joinville, da nossa cidade do estado, e eu me nego a discutir capela mortuária. Como, candidato? Eu falei, meu Deus do céu, capela mortuária não se discute, é 300 mil, se faz em um mês. Olha o absurdo. E aí, Pisque, nós temos aqui, é preciso organizar, planejar, mas aqui próximo do aeroporto, esse dia eu fui no velório do seu Teté, lá do Aviação, que era um muito ligado ao esporte, a família muito tradicional, e eu nunca tinha entrado naquele cemitério. Aquele cemitério, ele foi feito há muitos anos, não existia PPP, mas é o conceito de uma PPP, porque aquele cemitério ele é privado e público. Sabia, Pisque? Não. Claro, aquele cemitério é de uma empresa que ganhou a concessão da prefeitura e lá não tem túmulo, lá é aquele conceito jardim, novo, é um cemitério jardim, muito bonito, aliás. Então, você vê, a PPP até para cemitério existe em Joinville há muitos anos. Então, é isso, quer dizer, a prefeitura não tem que fazer novos cemitérios, nós temos que dar concessão para que empresas façam novos cemitérios e a prefeitura só regule, só organize. Henrique, grandes obras de infraestrutura. O que você sugeria ao nosso candidato? Uma coisa eu tenho sugerido sempre é o seguinte, quando eu cheguei em Joinville, eu entrei pela Otto Kardec com a minha Brasíliazinha em 1975. Cheguei antes de você. Cheguei em 78. Então, aí, beleza e tal. A primeira coisa que eu vi assim, aqueles afastamentos ali, uns pedaços assim, e eu perguntei para os nativos, escuta, por que essa entrada tudo é assim, né? Aí me disseram o seguinte, não, isso aqui vai ser duplicada, vai ser feita a maior avenida do sul do mundo. E Nilson Bender que desapropriou na década de 60. Pois é. Essa é a minha pergunta. Essa obra eu vou começar no ano que vem, ela custa 30 milhões, eu já tenho 8 milhões das minhas emendas individuais, 8 milhões do Rodrigo Coelho e 8 do Ricardo Guides, dá 20. Tem 6 de desapropriação, custa 6 milhões ou 7. Essa eu vou fazer como o Freita fez. O que o Freita fez? Como é que ele fez a nova prefeitura? Ele vendeu o terreno e fez a prefeitura. Então eu vou desapropriar. Isso, eu vou desapropriar com permuta com terreno público. E os outros 7, 8 milhões, 10 milhões eu vou buscar. Vamos fazer um pequeno elevado na Marquês de Olinda. Joinville não tem uma grande entrada, uma entrada bonita. Isso é uma vergonha. Agora, a ponto do Ademar Garcia, eu não vou prometer. Eu vou prometer. Desprometa. Fazer a beira-mangue. Melhor desprometer. Eu vou assumir o compromisso de trabalhar para fazer, mas eu tenho que ver se tem projeto, se tem licenciamento, se o financiamento existe, porque me parece que foi falácia durante 8 anos. Impacto ambiental. E tem outras E Almirante né? Jaceguai também eu vou tocar, porque já está havendo uma parceria da comunidade empresarial com o governo, com a governadora, e dali eu vou colocar emendas coletivas, eu e o Coelho. É uma obra fundamental para o bairro Costa e Silva. Meu Deus. E a ponte 100, você não adianta ligar ao Ademar Garcia, a Tomás do Boa Vista, sem ter saída. Tem que ter uma infraestrutura. A beira-mangue. Na beira-mangue, Isso, então a ponte enseja todo um sistema viário adiante. Agora, as 3 pontes aqui da AUBE, Nacar e Anêmoras, para fazer um binário com a Guanabara até o Fátima melhorar o trânsito, essa eu vou fazer por quê? E a requalificação do Uruçanga, por que eu vou fazer? Porque já tem... Praça do Olímpio. Porque já tem o dinheiro do PAC, a prefeitura contratou, gastou 50 milhões, sobrou 50, eles não mandaram o projeto para a Caixa Econômica. Dinheiro da ponte devolveram. Eu vou embora. Devolveram? Devolveram. Me parece que é possível resgatar ainda. Então essa é só mandar o projeto e tocar. Isso melhora muito a mobilidade da zona Bom, como está terminando o programa, Sim. só, vamos dar 2 minutos para o prefeito. Não precisa 2, 1 minuto só. 1 minuto. Eu quero dizer por que você quer ser prefeito, quero ser prefeito. E para o Diego agradecer. Eu quero ser prefeito, Pisque, porque eu estou preparado, a minha história de vida demonstra que eu tenho preparo e experiência para conduzir bem, para reconstruir a maior cidade de Santa Catarina,
que é Joinville. Eu quero ser prefeito para trabalhar para todos, não para poucos, como tem acontecido nos últimos anos. Então eu quero fazer um apelo aos eleitores. Primeiro, vão às urnas, tomem cuidado, mas vão às urnas. 100 mil pessoas não votaram. O voto é uma ferramenta poderosa de mudança. E eu e o Facchini somos a verdadeira mudança na gestão de Joinville. Porque os outros são o mesmo do mesmo. Então vão às urnas, participem, exerçam o seu direito de cidadão no domingo. E aí eu quero humildemente pedir o apoio, pedir o voto, porque Joinville tem pressa, Joinville agora, Joinville tem muitos problemas e nós, eu, o Facchini, junto com vocês, com os eleitores, com a imprensa, com a Câmara de Vereadores, com a sociedade civil organizada, comunidade empresarial, associação de moradores, entidades não governamentais, vamos fazer uma cruzada e vamos reconstruir Joinville. Grande abraço, muito obrigado, vote 55 e até domingo, se Deus quiser. Quero agradecer Henrique, quero agradecer o professor Pisque, o Wagner, o nosso próximo prefeito Darcy também. E é isso, gente. Quero agradecer a comunidade de Piraberaba que abraçou nossa campanha, né? Quero agradecer toda a cidade de Joinville que nos deu a oportunidade, né, de estar na Câmara de Vereadores aí pela primeira vez, né? E a gente se despede aí com esse agradecimento e falando isso, que o próximo prefeito precisa devolver o orgulho do joinvilense, de ser joinvilense. Porque o que o Henrique falava aqui antes é a mais pura verdade. Há 15 anos atrás, Henrique, quando os meus parentes de fora de Joinville, que são muitos, vinham visitar Joinville, eu tinha orgulho de trazer os parentes para o centro de Joinville, para dar uma volta nos shoppings, para eles verem a grandeza da cidade de Joinville. E as últimas gestões que passaram por aí, que começou lá no governo Carlito, eles tiraram o orgulho do joinvilense. Eles tiraram. Hoje a gente não tem mais a alegria de ser joinvilense. É uma cidade feia, é uma cidade, infelizmente, arrasada. E nós precisamos, que nem o Darcy falou, no próximo domingo exercer essa cidadania. Fazer essa mudança que nós precisamos. Tá bom, gente? Obrigado a toda a comunidade joinvilense. Obrigado a vocês aqui. Obrigado ao candidato Darcy. Boa sorte no domingo. Obrigado, Diego. Obrigado, Henrique. Muito obrigado por ter comparecido hoje nos 3 blocos aqui. Espero que continue assim. Obrigado, Wagner. Obrigado, telespectadores. E vocês Boa noite a todos. Não esqueçam, temos um encontro marcado. Toda quinta-feira a gente passa limpo na TV e a gente espera por você. Até o próximo programa.